ao longo de um período bem longo, você vai poupando seu dinheiro e não só poupando, mas você vai investindo de forma razoável, utilizando de algum certo critério. É isso que nós vamos fazer aqui no canal. Eu vou deixar a minha carteira aberta para vocês, eu vou mostrar para vocês aquilo que eu estou investindo toda semana. A minha ideia é colocar R$500 todas as semanas. Semanalmente, então, vou investir R$500, vou mostrar para vocês como eu estou investindo, eu vou mostrar também os resultados, o que está dando certo, o que não está dando certo. Eu vou mostrar aquilo que eu estou fazendo, vou mostrar os rendimentos reais ali, né? A vera mesmo. Então, acompanha comigo até o final. Ao longo do vídeo eu vou explicar certinho qual que é a ideia aqui do vídeo. Primeiro eu quero dizer para você que nada aqui é recomendação de investimento. Você deve investir naquilo que você sente mais à vontade para investir. Já quero dizer para você que a carteira tem um intuito um pouco mais equilibrado. Você vai perceber ao longo do vídeo que eu vou dizer para você que eu tenho tantos por cento em renda fixa, tantos por cento em renda variável, e a gente vai explicando também alguns desses conceitos para você que não é familiarizado. E a ideia é que todos conheçam aquilo que a gente está fazendo para que possam investir de forma tranquila, para garantir a independência financeira no futuro. E você pode começar com muito pouco. Eu estou falando que eu vou começar a investir R$500 por semana, mas se você, por exemplo, tem R$50 por semana, invista R$50 por semana. Eu vou mostrar o quanto R$50 por semana de forma disciplinada ao longo do tempo pode gerar também um incrível resultado. Existem 3 pontos que são super importantes quando a gente começa a pensar em investimento. A primeira coisa é o valor a ser investido. Obviamente que se você hoje tem um trabalho que não te proporciona uma renda tão alta, você não vai conseguir investir um valor tão alto. Então esse é o primeiro dos critérios que a gente pode influenciar. Se hoje você não recebe muito, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é investir em receber um pouco mais. Você precisa aumentar a sua renda para que você consiga investir mais. Mas isso também não deve impedir você de investir hoje. Então esse é o primeiro ponto. Nós, com relação ao nosso investimento, investiremos R$500 por semana. Como eu falei para você, a ideia é que seja mais ou menos uns R$2.000, R$2.500 todos os meses. E aí imagina só quanto que R$2.500 por mês vai dar ao longo do tempo. Outra coisa que é super importante, aí o segundo ponto, como eu falei, o primeiro ponto é o valor a ser investido, o segundo ponto é o rendimento e a expectativa de quanto vai render o seu dinheiro. Esse é o segundo ponto. E eu vou já te adiantar que esse é um dos pontos que nós temos menos controle. Muita gente vai dizer para você, olha, investe em tal ação, investe em tal renda fixa, ele vai render muito, vai trazer tantos e tantos por cento. E eu já quero dizer para você que esse é possivelmente o ponto que a gente tem menos controle. O que a gente quer se preocupar é ter um rendimento que seja equilibrado e um rendimento que vá subindo progressivamente. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, a gente quer ver o nosso rendimento, a gente quer ver o nosso investimento crescendo. Ninguém aqui está investindo para perder dinheiro, mas eu vou mostrar para vocês que, principalmente quando a gente investe em renda variável, que são as ações, a gente pode sim, em algum período, estar perdendo, tá? Isso pode acontecer, mas o que a gente está pensando é no longo prazo. E aí a gente chega no terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, que é o tempo do investimento. Então, relembrando, primeiro ponto, que a gente tem controle valor a ser investido. Segundo ponto, o rendimento e a expectativa desse rendimento, quantos por cento vai render? Você já deve ter ouvido falar muito, a Selic está em tantos por cento, você vai conseguir tantos por cento em CDI, tantos por cento em CDB, enfim, a gente vai destrinchar um pouquinho sobre isso ao longo dos próximos vídeos. Mas o terceiro ponto, que aí eu já vou dizer para você que é o essencial, o mais importante de tudo, que é o tempo de investimento. Quanto tempo o seu dinheiro está rendendo? E aí, por isso que eu convido todos vocês que estiverem assistindo, já comece hoje. Por quê? Se você deixa para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, para daqui a 3 anos, você está perdendo esse principal ponto, que é o tempo de investimento. E aí a gente vai conversar sobre juros compostos, que é juros em cima de juros. Só para dar uma pincelada no assunto, se você tem R$100 investido, vamos dizer que uma taxa de 1%, você vai ter R$1, certo? Por mês. Só que no mês seguinte não vai render sobre o R$100, vai render sobre o 101.
Então você já não vai ter mais só R$ 1 de rendimento, você vai ter R$ 1 e pouquinho. E aí é isso que ao longo do tempo, que a gente chama de juros compostos, é que vai criar uma escala exponencial do seu rendimento. Só que isso só acontece com o tempo, porque a grande maioria dos rendimentos vão te render alguns poucos por cento, ou menos de 1%, muitas vezes, todos os meses. Então a gente precisa de vários meses para que a gente consiga observar esses juros compostos trabalhando. O que eu posso garantir para você, o que eu já adianto é que ao longo do tempo você vai receber mais de rendimento do que o que você colocou de dinheiro. Então a nossa expectativa é que lá na frente a gente tenha investido, por exemplo, X e que a gente consiga só de rendimento múltiplos X, só pelo rendimento, só pelo tempo, só por você ter colocado o seu dinheiro e ter entendido que ter uma disciplina, entender que você pode realmente crescer o seu capital, vai valer a pena. Para ilustrar isso, eu trouxe aqui uma calculadora de juros compostos. É super interessante, eu gosto muito de brincar com isso daqui. E o site que eu estou utilizando é o Investidor 10, é um site muito bom, recomendo muito que você assine para que você possa manter aqui o registro da sua carteira, quando sua carteira está rendendo, quanto não está rendendo, quanto você está perdendo muitas vezes, e aí você vai alimentando isso daqui. É como se fosse uma planilha de Excel, só que já tudo muito preparado, tudo bem bonitinho, tudo bem certinho, e aí mantendo sempre os seus resultados bem atualizados. Então vamos colocar aqui, por exemplo, que você está começando hoje, então você tem R$ 0. Só que ao longo do tempo, você vai investindo. Então a gente vai em investimento mensal aqui, e aí a gente pode colocar que a gente vai investir, no nosso caso aqui, mais ou menos R$ 2.500 mensais. Qual que é a taxa de juros? É isso aqui que eu falei para vocês, que é o que a gente tem menos controle efetivamente, porque a gente não sabe o quanto o mercado pode nos entregar. O que a gente tem algumas referências, quando a gente coloca em renda fixa, a gente tem hoje, por exemplo, pagando IPCA, que é a inflação, mais 7%. Esse seria talvez uma das referências mínimas, é receber 7% acima da inflação. Só que quando a gente faz investimento em ações, que é renda variável, a gente assume um risco um pouco maior. E o mercado costuma compensar esse risco. Afinal de contas, você tem chance de perder, então o mercado ele tem que valorizar um pouco a mais para poder garantir que as pessoas continuem investindo em ações, que nada mais são do que uma cotazinha, um pedaçozinho de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, você compra um pedacinho de uma empresa e, obviamente, que a empresa ela não quer lucrar somente a inflação mais 7%, ela quer lucrar mais que isso. Então, a tendência das ações já é subir em razão da própria inflação e também em razão dos lucros que elas vão tendo. A ideia é que elas entreguem, se você comprar boas ações, a ideia é que elas entreguem um valor que seja maior do que esse IPCA mais 7%. Então, a gente vai colocar aqui uma taxa de juros que vamos trabalhar, vamos brincar aqui com 12%, certo? 12% anual, pensando mais ou menos 1% ao mês. E aí vamos, só para brincar com a nossa calculadora, vamos jogar um tempo longo, 30 anos. A ideia é mesmo que a gente pense no longo prazo. A nossa carteira vai ser feita aqui não pensando, como eu falei, daqui a 5 anos, nem daqui a 6 anos. Não, a gente está pensando em 30 anos. Vamos ver quanto que isso rende dentro do longo prazo. E eu estou começando com 0 de dinheiro. Então a gente calcula, olha só, o valor que você investiu, R$ 900 mil. Você investe R$ 900 mil e o valor total final é 7.630.000. É esse efeito que a gente chama de efeito bola de neve, que é o efeito dos juros compostos. Por que efeito bola de neve? Porque se você joga uma pequena bola de neve em uma montanha, lá no alto da montanha, essa bola de neve vai se acumulando, vai gerando cada vez mais neve, ela vai acumulando mais neve, sendo que você jogou um pedacinho de neve. Então é aquele R$ 1.000 que você colocou agora, daqui a 30 anos está valendo 30, 40, 50 vezes mais do que aqueles R$ 1.000. Então nós temos 7.630.000 a expectativa para a nossa carteira. E esse pode me perguntar, Daniel, mas você vai fazer vídeo por tanto tempo assim? Pretendo, né? A ideia é que a gente faça essa carteira por muito tempo, para demonstrar que ao longo do tempo você consegue um rendimento extraordinário como esse aqui, investindo 900 mil
você vai ter um valor de 7.630.000. Tem uma pegadinha aqui atrás, que é a seguinte questão. Eu estou colocando 12%. Quando eu coloco 12%, eu estou imaginando que eu estou recebendo 12% acima da inflação, tá? Por quê? Você pode estar falando, olha, Daniel, mas daqui a 30 anos, 7.630.000 não vai valer 7 milhões como se fosse hoje, né? Então, a gente, de fato, não deve julgar e entender esses 7 milhões como se fosse para o tempo de hoje. O que a gente pode fazer para amenizar um pouco esse efeito se agora a gente está investindo R$ 500 toda semana, no ano que vem a gente faz um ajuste pela inflação, então vamos dizer, para simplificar, que seja 10%. Então, se a gente investe R$ 500 agora, no ano que vem a gente vai investir R$ 550. A gente vai sempre fazendo esse ajuste pela inflação para que a gente consiga manter cada vez mais o nosso investimento, né? A gente quer que o nosso investimento cresça cada vez mais. A tendência também é que no seu próprio trabalho você também receba um pouco a mais em razão da própria inflação. E aí eu mostro aqui para vocês o gráfico, olha o tanto que vai valorizando. Realmente o efeito bola de neve é muito incrível e funciona de uma forma muito boa. E aí demonstro aqui ao longo dos anos, olha só, no primeiro ano a gente vai estar recebendo de juros mais ou menos R$ 273. E aí é muito pouco, né? Realmente ninguém consegue viver com R$ 273. É muito pouco. Você vai ficar investindo um ano para ganhar R$ 273, né? Parece que o seu trabalho não vai valer de nada. E aí é o momento que você vai precisar ter disciplina, né? Toda semana você investindo, toda semana. E aí no segundo ano, você já está começando a ganhar R$ 606. Olha só, não foi 273 vezes 2, né? Foi um pouquinho a mais, como eu falei. É os juros compostos. E aí no terceiro ano, R$ 979. Vamos jogar 10 anos para frente. Quando a gente pensa em 10 anos para frente, a gente já está recebendo de juros R$ 5.191. Então já começa a ficar interessante, né? A brincadeira já está ficando interessante. Quando a gente joga 20 anos para frente, a gente já está falando de R$ 21.000. Isso aqui todos os meses, tá bom? São R$ 21.000 por mês. Lá no início, quando eu estou falando R$ 273, são R$ 273 por mês também, né? Então, R$ 20.000 aqui já, R$ 21.000 depois de 20 anos. E depois de 30 anos, olha só, você imaginaria que depois de 20 anos, 21 mil. Depois de 30 anos, olha o tanto que salta, olha os juros compostos. 30 anos, 71.695. Então, você vai perceber que esse salto ele é maior principalmente ao longo do final, porque além daquilo que você está investindo, e aí o que você está investindo já começa a ficar praticamente insignificante, né? Você está investindo 2.500, mas você está recebendo de rendimento aqui no ano 20, por exemplo, R$ 21.000. Então perceba que o tanto que você começa a investir passa a ser quase irrisório, mas o quanto isso aumenta ao longo do tempo é muito exponencial. Essa é que é a grande questão. Então você investindo, por exemplo, vamos reduzir um pouco essa conta, se não fosse 2.500, vamos dizer que a gente está investindo R$ 50 por mês, mais ou menos. Então a gente vai ter dividido por 10, mais ou menos, R$ 250 por mês. Olha só, mesmo assim você investe R$ 90.000, esse é o tanto que você desembolsou, R$ 90.000, para você obter um rendimento, você ter um valor final de R$ 763.000. Olha só o quanto isso foi multiplicado, né? Isso você colocando R$ 50 por semana, R$ 50 por semana, a uma taxa anual de 12%. Se você for ver o seu rendimento depois de 30 anos, está dando R$ 7.000. R$ 7.000 por mês, porque você investiu R$ 50 por semana. É realmente bem incrível. Se você investe R$ 250 por mês, a expectativa é que seja um rendimento de mais ou menos 7.169. E aí agora vamos para a nossa carteira para eu mostrar para vocês qual que é a ideia aqui por trás. Tem ainda bastante conteúdo, mas a gente vai trazer ainda muitos vídeos aqui no canal. Bom, então aqui a nossa carteira eu estou utilizando o Investidor 10, como eu já falei. Assinem o Investidor 10, é bem bacana, vocês vão gostar. E eu já estou colocando 50% de renda fixa e 50% de stocks. Stocks são ações dos Estados Unidos. Depois eu vou mostrar como você pode comprar suas ações dos Estados Unidos. E aí, por que eu escolhi as ações? Enfim, vou explicar um pouco mais isso ao longo dos próximos vídeos. Por isso eu já chamo você para se inscrever no canal para poder
receber sempre aqui a comunicação, a notificação de que eu postei vídeos novos. Isso vai ser bem importante para você poder ir acompanhando comigo e aí tendo também se tornando cada vez mais próspero e chegando mais próximo da sua liberdade financeira. Bom, o que eu comprei? Vou mostrar aqui para vocês. Eu comprei 44 dólares mais ou menos, 40 e poucos dólares, foram R$ 250 de ações da Nike, tá? Eu comprei direto dos Estados Unidos, mais ou menos R$ 250 de ações da Nike e mais ou menos R$ 250 de CDB liquidez diária, que vai me entregar 100% do CDI. Isso é renda fixa. Todo mês eu vou receber a mesma coisa ali, mais ou menos. Eu vou explicar ainda um pouco mais sobre isso depois, mas a princípio eu estou equilibrando a minha carteira. Vou explicar depois um pouco mais, mas por enquanto é o que nós temos, tá? Nós temos R$ 250 de Nike e R$ 250 de renda fixa também. Um grande prazer receber você aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, vai ser um grande prazer ter você aqui. E até a próxima, a gente se vê. Um grande abraço.